paz do Senhor, irmãos, amém? Hoje estamos muito felizes, estamos terminando o livro de Apocalipse, capítulo 22, e eu quero te convidar a fazer mais esse estudo conosco, amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos começar a leitura. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Bom, lá em Gênesis capítulo 1, quando fala da criação, a gente vai ver que o rio de água viva, ele fluía do jardim do Éden. E Deus disse para Adão e para Eva que eles poderiam comer de todos os frutos que tinham ali, menos do fruto da árvore do conhecimento. Porém, com a desobediência deles, isso significou para eles, irmãos, uma separação, significou morte, porque é isso que o pecado representa na nossa vida. Ele representa morte, ele representa a separação de nós e Deus. Então, o que aconteceu? Quando Jesus veio e ele se entregou por nós, ele nos deu a chance de termos de novo um contato, de termos de novo a presença do Senhor na nossa vida. Ele nos resgatou do pecado, ele nos resgatou da morte. Aqui no livro de Apocalipse vai falar que o rio, ele flui, não é mais do jardim, ele vai fluir diretamente do trono de Deus. Então, aonde esse rio chega, a vida, porque a presença de Deus é isso que ela simboliza para nós, ela simboliza vida. E aonde esse rio vai chegar, ele vai trazer vida, ele vai trazer a presença de Deus. E aqui vai falar assim, olha, que lá agora, na Nova Jerusalém, nós vamos poder comer de todos os frutos, porque não vai mais existir pecado, não vai existir mais contaminação, não vai existir mais separação. Então, tudo que estiver ali, irmão, será para nós, aquilo que Deus tem preparado para nós. Não vai existir mais a oportunidade do homem pecar, porque o mal já não vai mais existir. Não vai existir mais maldição, como está escrito aqui, ó. João vai ver um trono, e se existe um trono é porque existe um rei soberano que governa tudo e tem todo o poder. Então, João vai ver esse trono e vai entender que esse rei que governa, ele tem todo o poder. Não vai existir mais pecado, nem morte, nem separação, tristeza, angústia, aflição, medo, nada disso mais vai existir, irmãos. Nós vamos estar constantemente na presença do nosso Pai. Versículo 4. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. No livro de Mateus, capítulo 5, que tem o Sermão do Monte, fala das bem-aventuranças. Lá no versículo 8 fala que os limpos de coração verão a Deus. Então aqui vai se cumprir a palavra do Senhor, que aqueles que são limpos de coração, eles vão ver o Senhor face a face. E eu acho que isso é a motivação maior do cristão, irmãos. Não só estar na presença de Deus, mas também de poder vê-lo face a face. Versículo 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então não vai existir treva, não vai existir escuridão. Não vai precisar do sol e nem da lua para iluminar, porque a glória do Senhor, a majestade, o poder dele vai ser a nossa luz. Tá entendendo? Não vai existir mais medo, sabe? Aquela treva, angústia, nada disso. Tudo que vai existir, irmãos, é uma adoração perfeita e contínua e constante na presença do nosso Pai. Isso é maravilhoso. Versículo 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Por que João, vai passar essa mensagem? Por que Deus deu a ele essa visão? Porque a gente tem que lembrar que a igreja estava sendo perseguida, mas não só perseguida, a igreja estava sendo massacrada, os cristãos estavam sendo assassinados. Então Deus, quando ele dá essa visão para João, ele dá para fortalecer a igreja, porque nos momentos nossos de angústia, de sofrimento, a gente tende a pensar que Deus nos abandonou, a gente tende a acreditar que Deus se esqueceu de nós.
Então, quando Deus dá essa visão maravilhosa para eles, para a igreja, e a igreja de todos os tempos, Deus está mostrando que o sofrimento que a gente passa aqui é algo muito pequeno se comparado ao que nos espera na eternidade. Uma promessa de vida eterna ao lado dele, uma promessa de alegria constante, onde não vai haver nenhum tipo de sofrimento para nós. Nós que por às vezes tantos momentos na nossa vida a gente se entristece, a gente se preocupa, a gente fica aflito, não vai existir isso mais. E Deus mostra mais uma vez o amor e o cuidado que Ele tem conosco, da gente se preocupar em perseverar, em continuar, em permanecer, em não desistir. Porque a tristeza e a dor muitas vezes podem levar o cristão a pensar que desistir é o melhor, que retroceder é o melhor, que abrir mão das promessas do Senhor é mais fácil, quando na verdade não é, irmãos. Porque a nossa força, nós não lutamos essa guerra com as nossas próprias forças. Nós lutamos sendo fortalecidos através do poder do Espírito. É Ele que nos fortalece, é Ele quem nos encoraja. Quantos cristãos deram a sua vida para que a palavra de Deus fosse pregada? E essa coragem que eles tiveram não veio deles. Essa coragem, ela veio pela presença do Espírito Santo sobre eles. É isso que Deus está mostrando para nós, que nós devemos buscar e confiar, acreditar na promessa do Pai. Essa palavra é fiel, essa palavra é verdadeira, ela veio diretamente do trono do Senhor para nós. Amém? Amém. Versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Esse guardar aqui, irmãos, é muito no sentido de praticar, É no sentido de você crer, mas você colocar em ação a sua fé. Porque a nossa fé é uma fé racional. O cristão é chamado a ter uma fé racional. Não é uma fé baseada em sentimentos e em emoções. É uma fé baseada em algo concreto e real. O que Deus quer de nós não é um momento só de adoração. Deus quer uma vida contínua de adoração. Então, quando Ele fala guarda, Ele está querendo dizer o quê? Protege essa palavra no seu coração para que nenhuma dificuldade, para que nenhuma luta, para que nada contrário venha roubar de você a motivação do céu. Porque o que acontece, irmãos? Nós vivemos nessa vida aqui, mas nós temos uma motivação. A nossa motivação é a nossa morada no céu. E quando nós cremos nisso, nós vamos nos policiar para sermos pessoas melhores. Nós vamos buscar sermos pessoas transparentes, sermos pessoas íntegras, porque nós temos uma motivação. Nós sabemos que quando a gente morrer, nós vamos ter uma morada eterna. Então, isso nos motiva a buscar cada dia mais a presença de Deus. É isso que João está falando para nós. Versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faça isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Mais uma vez, o Senhor está nos chamando a atenção, irmãos, para a gente só adorar a Deus. A nossa adoração, ela deve ser somente ao Senhor. O altar do nosso coração deve ser somente para Ele. Nós não devemos adorar profetas, nós não devemos adorar pastores, nós não devemos adorar pregadores, cantores. Nós devemos adorar somente ao Senhor. A Ele e somente a Ele toda glória, todo louvor e toda adoração. Só Ele é digno disso, irmãos, mais ninguém. Versículo 10. Diz-me ainda, não selles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Lá no livro de Daniel, que a gente já estudou, o anjo fala para Daniel assim, sele as palavras desse livro, porque ainda não era o tempo. Aqui a mensagem é diferente, ele vai falar assim, olha, não sele. Esse não sele é o quê? Propague as palavras desse livro, saia por aí chamando, falando das palavras desse livro. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela cura, liberta, transforma, restaura, ela traz esperança, ela traz amor, ela traz fé para o nosso coração. Então ele está dizendo assim, olha, essa palavra que eu estou trazendo para vocês, eu quero que vocês levem ela a todos os confins da terra.
Entendeu? A palavra vai sair de Jerusalém, da Judéia, mas ela também vai para Samaria, ela vai para todos os confins da terra. Onde existir alguém, essa palavra tem que ser pregada, porque é o evangelho da salvação. Então as pessoas têm que conhecer esse Deus para que elas tenham acesso a ele. Amém? Amém. Versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Ele fala isso aqui, irmãos, porque é o seguinte. A palavra, ela é pregada. Mas só recebe e só crê na palavra aquele que tem o coração aberto para isso. Se eu chego para você e falo do amor de Deus e falo da salvação do Senhor, você tem que fazer a sua parte, de abrir o coração para receber essa palavra, para crer que ela é verdadeira, que ela vem de Deus, que ela é fiel, para crer que esse Deus pode mudar a sua vida. O que Deus tinha que fazer por mim e por você, irmãos, Ele já fez. Agora é a nossa parte, cabe a nós confiarmos, cabe a nós acreditarmos. É uma via de mão dupla. Deus está lá no trono dele. Ele pode fazer tudo na nossa vida, mas eu preciso buscá-lo. Então, quando ele fala assim, olha, continue o injusto a fazer injustiça, é porque nós temos o livre-arbítrio, entendeu? Essa palavra aqui não é uma palavra onde você vai ser obrigado a crer. Você tem total liberdade de crer ou não. Então, aquele que não quer crer, que continue não crendo. Aquele que não quer receber, que continue não recebendo. Mas aquele que crê, santifique-se cada dia mais. Busque mais de Deus, busque mais da presença, leia mais, ore mais, faça mais. Caminhe cada dia mais na direção do Senhor. Versículo 12. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós sabemos, irmãos, que nós não somos salvos pelas obras. Mas nós, que somos cristãos, nós também não conseguimos ficar sem fazer as boas obras. Porque a boa obra, ela testifica o caráter do cristão. Por exemplo, Jesus disse, quando vocês alimentaram quem estava com fome, em verdade, vocês fizeram a mim. Quando vocês deram um cobertor para quem tinha frio, foi ao Senhor que nós fizemos. Então, quando nós estendemos a mão a alguém, na verdade, nós estamos fazendo pelo Senhor. Por que nós estamos fazendo pelo Senhor? Às vezes as pessoas falam tanto, né, que no mundo tem tanta injustiça social, tem uma diferença tão grande entre uns e outros, tem gente passando fome, tem gente na miséria, e às vezes tem gente que até culpa Deus por isso. Irmãos, nós estamos aqui para sermos pessoas que vão propagar o amor de Deus. Então, se eu sou cristã, não tem como, irmãos, eu saber que tem alguém precisando e eu podendo ajudar, me negar a fazer isso. Aqui a palavra é muito clara. Nós vamos ser julgados pelas nossas obras, vamos ser julgados pelo bem que nós fizemos, mas também pelo bem que nós deixamos de fazer. E outra coisa, quando a gente faz algo para o Senhor, Ele vai julgar a intenção com que a gente faz essa obra. Se eu fiz isso para ser reconhecido, para ter mérito, ou se eu fiz isso porque eu creio na palavra do Senhor e creio que eu posso ser instrumento do amor dele nessa terra. Está entendendo? Vai haver um galardão para cada coisa boa, para cada ajuda que nós fizemos para alguém. O Senhor vai reconhecer o nosso esforço e ajudar, irmãos, não é só no sentido de levar cesta, de levar roupa, de levar sapato, mas ajudar no sentido, às vezes, de levar uma palavra de conforto, de orar por alguém que está doente, que está precisando, de levar uma palavra de salvação para as pessoas, ajudar no sentido de estender a mão a quem precisa, tá entendendo? Ajudar no sentido, às vezes, de você levar uma pessoa para o médico, dar uma carona. Tudo isso, irmãos, vai ser galardoado pelo Senhor, porque Deus, Ele não fica devendo nada a ninguém. E todo o bem que você fizer, irmãos, Deus vai te recompensar. Mas nós temos que entender que nós vamos fazer isso não para sermos reconhecidamente pessoas boas. Nós vamos fazer isso porque o Senhor nos amou primeiro, porque Ele deu o exemplo, porque Ele fez por nós. Então nós temos essa necessidade de retribuir. Se eu tenho que comer, eu posso dividir com quem não tem. Se eu tenho que vestir, eu posso dividir com quem não tem. Esse é o verdadeiro amor do Senhor. É você olhar para o próximo e enxergar naquele próximo uma parte do Senhor. Porque nós somos todos feitos à imagem e semelhança dele. Então nós somos chamados a essas boas obras. Às vezes o cristão só fica preso dentro de 4 paredes, irmãos. Ele não sai para se doar,
sabe? Ele não sai para pregar que a igreja, o reino de Deus está aberto para todas as pessoas. A gente fica só naquele mundinho ali, não. E o Senhor está nos chamando para ir onde as pessoas precisam. Ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Nós, quando não conhecíamos o Senhor, nós também éramos doentes, necessitados da presença dele. Vivíamos no pecado, na treva, na escuridão, no medo. Hoje nós conhecemos a luz. E essa luz que ilumina a nossa vida tem que iluminar a vida das pessoas que nos cercam, das pessoas que convivem conosco, da nossa família. Amém? Amém. 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tudo, irmãos, que existe foi criado a partir do Senhor. Tudo começa nele e termina nele. Tudo foi feito por ele e para ele. Sem ele, nada do que existe hoje poderia existir. Então nós temos que sempre nos lembrar, ele é o começo e ele é o fim de todas as coisas. 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Lá no livro de Mateus 22, fala do grande banquete. E nesse banquete entra uma pessoa sem as vestes nupciais, sem as vestes apropriadas. Então, o dono da festa manda que tirem aquela pessoa. Por quê? Porque ele não estava com a roupa apropriada. Só que essa roupa não é vestes assim, irmãos. Aqui a palavra quer dizer para nós o seguinte: ele não estava debaixo do sangue do Cordeiro. A credencial para a gente entrar no céu vai ser estarmos lavados com o sangue do Cordeiro, entendeu? Essa é a credencial para nós entrarmos no céu, porque quando eu estou revestido do sangue de Jesus, é porque eu creio que o sacrifício que ele fez, que o sangue que ele derramou, foi suficiente para salvar a minha vida, foi suficiente para me dar direito de ir morar na eternidade ao lado dele. Então essa é a credencial. Não vai entrar ninguém de qualquer forma, não vai entrar lá no céu pessoas que, mas fulano era uma boa pessoa aqui na terra, era uma boa pessoa, mas ele está debaixo do sangue do Cordeiro? Ele recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? É essa a credencial do cristão, irmãos. Sem essa credencial, a pessoa pode ter sido uma pessoa maravilhosa aqui na terra, ela não vai entrar. Amém? 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Esse tipo de gente, irmãos, são pessoas que estão fazendo o quê? Estão confiando o quê? Na prática da adoração a falsos deuses, na força deles, no engano, na prática de religiosidade, pessoas que chamam os mortos para conseguir aquilo que elas precisam. Então, esse tipo de gente não vai entrar no céu, porque no céu vai entrar, irmãos, pessoas que creem no poder do Senhor. Então, quando eu creio no poder do Senhor, eu creio que Ele é Deus para transformar a minha vida. Eu creio que Ele tem poder de entregar e realizar os meus sonhos, de cuidar da minha casa, de cuidar da minha família. Eu vou crer que tudo que eu estou passando aqui nessa vida, irmãos, é porque Ele permitiu. Então, eu não vou lutar contra isso. O cristão, ele é submisso à vontade de Deus. Ele é servo, ele é obediente. Há uma grande diferença, irmãos, entre saber que Deus existe e ser submisso a Ele. Ser submisso à vontade dEle. As pessoas muitas vezes falam, né, que Deus existe, realmente Deus existe, mas elas não querem se submeter a Ele. Aqui é a grande diferença. Eu vou saber o seguinte: tudo que eu tiver que passar, irmãos, eu vou passar porque Deus permitiu. Então eu não vou usar de mentira para alcançar um lugar melhor ou para passar a perna no meu irmão. Eu não vou querer praticar a justiça com as minhas próprias mãos, porque eu sei que Deus é o meu juiz. Eu não preciso provar nada para ninguém. Deus conhece, Ele sonda o meu coração, Ele conhece as minhas intenções. Eu não vou precisar ser bajulador de ninguém. Eu não vou precisar de fazer obras de bruxaria ou de macumbaria para conquistar coisas ou pessoas, porque eu sei que no tempo certo Deus vai realizar na minha vida. Na hora dele, no momento dele, Ele vai operar na minha vida, porque Ele tem prazer em fazer para aqueles que o adoram. Amém? Amém. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã.
Deus, muitas vezes, irmãos, ele vai usar anjos como mensageiros. Mensageiros da palavra, mensageiros da vontade dele, porque todos eles são servos, assim como nós. Então o Senhor usa anjos para falar conosco. Ele usou anjos em várias batalhas do Velho Testamento. Então isso aqui, o Senhor está testificando para João o seguinte: eu usei o anjo porque eles são servos do Senhor, para fazer a vontade de Deus. 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Então, irmãos, nós temos que ter sede da presença do Senhor. O cristão, ele tem que ter anseio pela volta do Senhor. Nós temos que nos preparar dia após dia. É como a noiva que passa o tempo todo pensando nos detalhes do casamento, preocupada, né, com o vestido, com o banquete, com o cerimonial, com as músicas que vão tocar. Ela passa o tempo dela pensando e se preparando. A igreja tem que ser assim. A igreja tem que ter ansiedade pela volta do Senhor. Ela tem que esperar esse momento. E mais do que esperar, nós temos que nos preparar para esse momento, irmãos. 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Tem muitas pessoas, irmãos, que pegam a Bíblia e falam assim, que o Velho Testamento já passou, né? O Velho Testamento já passou e que depois que Jesus veio é uma novidade de vida, é uma outra história. Só que nós temos que entender que o mesmo Deus do Velho Testamento é o Deus que nós servimos hoje. A palavra diz que ele não mudou. Então, irmãos, não existe essa separação de Velho e Novo Testamento. A palavra foi escrita dessa maneira para facilitar o nosso entendimento, mas não existe essa separação. Tudo é um contexto, tudo faz parte para que a gente venha conhecer um pouco do Deus que nós servimos. Então, as coisas que eram abomináveis para ele, que foram escritas lá no Velho Testamento, continuam sendo abominação hoje em dia. Nós não podemos retirar nada da palavra. Não é certo, irmãos, nós estudarmos somente o Novo Testamento ou somente aquilo que nos favorece. Se você quer servir a Deus com interesse de coração, você tem que servir Ele aceitando que a palavra de Gênesis e Apocalipse é a palavra do Senhor. Da mesma maneira que eu não posso retirar nada, eu também não posso acrescentar. Porque tem gente que fala assim, que a Bíblia foi escrita, mas que ela foi escrita por homens, mas assim, que existem muitas coisas que Deus ainda vai mostrar. Tem gente que acredita que não deu tempo de Jesus falar tudo o que ele queria falar para nós, que ainda existem coisas que ele vai mostrar. Tudo que Deus queria mostrar, irmãos, e falar conosco, está escrito aqui. Quando Deus quer revelar algo, irmãos, Ele vai revelar através da palavra dEle. Ele deixou a palavra dEle para nós, para isso. Aquilo que precisa ser revelado está aqui. Aquilo que é oculto não cabe a nós conhecer, só cabe ao Senhor. Existem coisas que não cabe a nós conhecer, só pertence a Ele. Tanto é que a volta de Jesus, nem Jesus sabe o dia e a hora. Somente o Pai, nem Jesus, nem os anjos que estão no céu sabem. Então tem coisas que são ocultas para nós, mas são desvendadas diante de Deus. Nós não podemos acrescentar nenhum tio a essa palavra. É somente o que o Senhor está falando aqui. E também não podemos retirar nada dela. Nós devemos viver essa palavra como uma verdade constante na nossa vida. O cristão, irmãos, ele precisa ter foco. Ele precisa saber aonde ele quer chegar. Ele precisa saber o que ele quer fazer da vida. Porque quando nós não temos foco, nós somos levados por qualquer doutrina que é chegada até nós. Então eu preciso conhecer a palavra para não ser enganado. Eu preciso conhecer a palavra desse livro para que o diabo não venha roubá-la de mim. Para que o diabo não venha me enganar. Para que o diabo não venha distorcer essa palavra. Porque é isso que ele faz. Ele está ao nosso derredor. Então ele vai usar muitas vezes do medo, da insegurança da pessoa para distorcer algo que é verdade da parte do Senhor. Eu tenho que crer, que confiar. É igual quando Noé fez a arca lá.
Deus revelou para ele somente como que era para fazer a arca e depois revelou quem entraria na arca. Era só isso que ele precisava saber. Ele não precisava saber quantos dias ficaria tendo dilúvio. Ele não precisava saber o que ia acontecer com as outras pessoas. Deus revelou o que ele queria. E Noé foi obediente o suficiente para fazer da maneira que Deus ordenou. E o Senhor salvou a ele e a família dele. Então o cristão tem que ser assim, irmãos. Eu tenho que me preocupar, não é com as várias indagações que as pessoas vão criando pelo mundo. Eu tenho que me preocupar em conhecer o que está escrito aqui e obedecer e viver essa verdade na minha vida. É isso que nós temos que fazer. 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então nós, irmãos, aguardamos ansiosos por esse momento. Um momento onde nós veremos o nosso Senhor voltando em grande glória e majestade. Ele não vai voltar mais como servo. Ele não vai voltar mais para ser humilhado, para ser chicoteado. Ele não vai voltar mais para ser morto, para derramar o sangue dele. Mas ele vai voltar com todo o poder, com toda a glória, com toda a majestade, para buscar uma noiva adornada, para buscar uma igreja que está revestida do Espírito Santo de Deus, para buscar aquele que permaneceu fiel, crendo, confiante, perseverando na palavra dele. Isso é o que o Senhor tem para nós e Ele está voltando, está muito perto, que nós possamos ter o nosso coração nos lugares altos, perto do Senhor, que a nossa convicção, irmãos, e a nossa certeza sejam maiores do que as dificuldades que nós passamos nessa vida, que a nossa fé seja capaz de cada dia fazer com que nós venhamos buscar mais e mais da presença do Senhor, independente das dificuldades pelas quais nós passamos. Ele fala no versículo 21, a graça do Senhor Jesus seja com todos, que a graça e a paz dele possa reinar na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver. Gaste tempo meditando na palavra do Senhor. Hoje nós terminamos esse capítulo 22 e eu quero te dizer, foi tremendo a gente poder estudar, aprender um pouco mais da palavra do Senhor, porque isso enriquece a nossa vida, irmãos. Quando a gente começa a ler, estudar a palavra do Senhor, a gente começa a entender o quanto esse Deus é maravilhoso, o quanto Ele tem preparado coisas maravilhosas para nós. Gaste tempo estudando, gaste tempo buscando mais do Senhor. Às vezes a gente perde tanto tempo com coisas que não vão nos levar a nada, com coisas que só trazem sofrimento e angústia para a nossa alma, ao invés de estar lendo da palavra que vai trazer o conforto e o alento para nós seguirmos e perseverarmos. Eu quero te dizer que semana que vem nós vamos gravar um resumão de todo o capítulo. Eu vou pegar a ideia principal de cada capítulo e apresentar para vocês, porque o estudo não foi todo gravado, né? Nós gravamos somente os capítulos finais. Então eu vou fazer esse resumão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar com alguém, de se inscrever no nosso canal. Nós vamos encerrar por aqui hoje, mas antes de encerrar, eu quero fazer uma oração por você. Eu quero encerrar esse vídeo hoje fazendo uma oração, para que você venha receber da parte do Senhor, para que essa palavra venha transformar a sua vida. Feche seus olhos, vamos adorar ao Senhor. Deus, eu quero te pedir, meu Pai, nessa hora, que o teu rio, meu Deus, venha inundar, Pai, as nossas mentes, os nossos corações. Que o Senhor venha transbordar, meu Deus, em nossa vida, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo vida para cada um de nós. Que nós possamos confiar, meu Deus, na tua palavra, que nós possamos vivenciar essa palavra dia após dia, aonde nós estivermos. Ah, Deus, fortalece o teu povo, Pai. Ah, Deus, cura o teu povo, meu Deus. Vai curando os corações de toda tristeza, de toda angústia, de toda depressão, de todo medo, Pai. Que o teu Espírito possa nos encorajar a crer, a sermos cada dia mais ousados, Pai, a ganhar almas para o Senhor. Transforma, Deus, aquilo que precisa ser transformado. Nos ensina, Senhor, a ser como devemos ser, Pai. Molda, tira aquilo que precisa ser tirado, Pai. Em nome de Jesus, visita cada um que está vendo esse vídeo nessa hora, Pai. E traz, Senhor, da tua paz. Traz do teu azeite, meu Deus, que conforta, que consola. Preenche o vazio das nossas vidas, meu Deus.
Vem reinar, Pai, sobre cada um de nós, meu Deus, neste lugar, sobre a tua igreja, em toda a face da terra. Nós queremos beber dessa água. Nós temos sede, meu Deus, da tua presença, Pai. Nós temos sede, meu Deus. Nós ansiamos pela tua volta, Senhor. Sacia a nossa sede da tua presença. Sacia a nossa sede de amor, Pai. Lava, Senhor, o nosso interior. Joga por terra todo pecado, toda dificuldade, toda mazela, Pai. Nós possamos caminhar dia após dia na tua presença, Pai. Buscando sempre conhecer mais de ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que essa fonte de água viva, Senhor, venha jorrar, Pai, através das nossas ações, através da nossa palavra, através do nosso olhar, através do nosso coração, Pai. Jorra essa água viva, Pai, sobre cada um de nós, meu Deus. Obrigada por esse estudo, obrigada pelas pessoas que compartilharam, obrigada por cada irmão que esteve presente nos estudos, meu Deus. Nos abençoa, nos cobre com teu manto, nos dá sabedoria, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós entregamos diante do Senhor, Pai, a nossa vida e os nossos sonhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.